Boa tarde, turma. E aí, gente, como é que vocês estão? Tia Maria estava com tanta saudade de estar gravando, uma semana sem gravações, hein? E hoje a gente vai trabalhar um assunto, que hoje é aula de matemática, hein? E vamos trabalhar um assunto muito legal, que vocês vão amar, certo? É um assunto novo, é um assunto bem diferente, que vocês vão amar, que vai ser fração, né? E o que é fração mesmo, né? Quando falamos de fração, a gente vai ver o que é fração, né? Por exemplo, tia Maria pega um papel, esse papel tá inteiro, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Vocês estão vendo esse círculo? Pronto. Eu tô aqui, ele tá inteiro, não é isso? Ele tá inteiro. Então, se eu pego ele e vou dividir partes iguais ao meio, ó. Tá vendo? Quando fala, é isso que a gente fala hoje, fração. O que é fração? É dividir partes iguais, né? Dividir partes iguais. Olha só, tá vendo? Então, você tem um inteiro e divide em partes iguais, ou seja, você vai encontrar a metade. É isso? Então, a metade, ó, tô com um inteiro e vou dividir partes iguais, que é metade ou um meio, tá certo? Então, aqui eu coloquei para vocês outro exemplo bem legal e vou mostrar para vocês como representar em forma de fração. Um meio ou metade. Então, se eu tenho um inteiro, eu tô com um inteiro aqui e dividi em partes iguais. Então, eu vou obter o quê? Um meio ou a metade. Então, como se lê esse número aqui, ó? Um meio ou metade. Então, na fração é isso aqui. Mas a gente vai conhecer também como se chama esses números aqui, que forma de fração. O que é que ele representa, o que é que ele indica, não é isso? Então, vamos ver, ó. A representação na forma de um meio ou metade é chamada de fração, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês ela, ó, tá vendo? Um meio. Ó, esse número que é aqui de cima, que fica em cima do tracinho, numerador, indica quantas partes do todo estamos considerando, certo? Então, eu tenho um inteiro aqui. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu tinha um inteiro e eu dividi esse inteiro em duas partes iguais. Então, a parte de cima é essa pintadinha aqui, ó. Tá vendo? Quanto indica quantas partes do todo estamos considerando, é isso? Então, denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Então, eu tô com inteiro e dividi esse inteiro em duas partes iguais. Então, denominador é o quê? Indica quantas partes iguais o todo foi dividido, certo? E numerador indica quantas partes do todo está considerado, que foi pintado, que foi certo? Ok, gente? Quando falo em fração é bom, né? Esse assunto. Lembre que hoje nossa aula é só mais para vocês identificar o numerador e o denominador. Aqui está o inteiro, dividi o inteiro em duas partes, certo? Então, um meio ou metade, certo? Que representa a forma da fração, que é um meio, é um tracinho e dois embaixo. Então, o número que fica em cima, numerador. O número que fica embaixo, denominador, que o denominador indica em quantas partes, né, foi dividido. Aqui foi dividido em duas partes. Esse papel que a tia Maria mostrou para vocês também foi dividido em duas partes, tá certo? E nas aulas que a gente vai ter essa semana, eu vou mostrando em 3 partes, em 4 partes, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, a aula de hoje foi mais para isso, para vocês entenderem o que é fração. O que é fração? É você dividir o inteiro em partes iguais. Eu tô com inteiro, por exemplo, eu tenho uma pizza, né? Vamos lá.
vamos lembrar um assunto legal que é pizza. Eu tenho uma pizza, vamos supor que aqui é uma pizza, tá? Essa pizza, ela tá inteira, gente. Então, eu vou comer um pedaço dessa pizza, né? O que vai acontecer, né? Então, eu vou pegar e vou dividir o inteiro em partes iguais. Eu quero essa pizza em 8 pedaços, ó. Aí, a gente vai trabalhar na próxima aula isso aí, nos maiores, certo? Aqui, eu tenho o inteiro dividido em 2, então, ficou 1/2. E eu tenho uma pizza inteira, e a gente vai trabalhar também a pizza com 8 fatias, 2 fatias, para vocês entenderem melhor, tá certo? Então, nossa aula de hoje foi mais para trabalhar isso, denominador e numerador de fração. E o que é fração? Fração é você dividir o inteiro em 2 partes iguais, né? Ou metade. Se você tem o inteiro e vai dividir por 2, então ficou a metade, tá certo? Então, gente, um cheiro para vocês e até a próxima aula.